E aí, alfartanos, sejam bem-vindos à nossa super revisão de véspera do DEPEN. E aí, a grande hora está chegando e nós estamos aqui nesse momento para revisar, através de questões direcionadas, o conteúdo desse edital. Eu sou Janaína Bezerro, sou enfermeira, trabalho no HU UFMA de São Luís e eu estou aqui com vocês para nós juntos encontrarmos o gabarito dessas questões. Antes de começarmos, eu quero dar boas-vindas a todos que estão chegando para a nossa super revisão de véspera e falar para vocês o seguinte: antes de qualquer coisa, nós temos que entender o motivo de uma revisão de véspera. Para que uma revisão de véspera ela serve, afinal? A revisão de véspera ela não é simplesmente para você encontrar gabarito de questões. A revisão de véspera ela serve para você observar a sua evolução no conteúdo que foi mencionado lá no edital e o que você pode focar nesse momento que você teria alguma dúvida na hora da prova. E tem outra coisa muito importante que a revisão de véspera traz para vocês. Ela traz a importância do estudo ativo. O que é o estudo ativo, Janaína? O estudo ativo é aquele que você produz. Como que esse material ele foi montado? Ele foi montado através de questões. Nós vamos comentar essas questões, mas o comentário eu faço no vídeo e vocês vão fazer aí. Ah, professora, não dava para colocar esse comentário bonitinho? Dava, mas sabe qual é o objetivo? Você praticar o que vai ser falado aqui. E o nome disso é estudo ativo. Então, você, no popular, vai colocar a mão na massa. Isso significa que você potencializa todo o seu aprendizado. E o que nós devemos fazer na véspera de qualquer prova, e hoje direcionado para o DEPEN, na véspera da prova do DEPEN, é potencializar esse aprendizado. E nós vamos conseguir potencializar esse aprendizado através aqui desse estudo ativo, comentando essas questões. Então, eu vou pedir para você, nesse momento, concentração. Eu vou pedir para que você tenha esse material de apoio, para que você tenha o seu caderno de anotações, e não só aqui na minha aula, mas na aula dos outros professores aqui da revisão de véspera, para que você anote os pontos-chave e treine as questões. O treinamento da véspera, ele vai fazer com que você chegue na hora da prova com mais segurança, com mais tranquilidade, porque você vai, sabe com o quê? Com aquela sensação de dever cumprido, que você deu o seu melhor. E não existe nada melhor do que essa sensação. Então, vamos lá dar o nosso melhor agora nessa super revisão de véspera. Aqui nós vamos falar de assuntos diferentes. Nós vamos focar muito em saúde da criança, mas nós vamos ter saúde do trabalhador, nós vamos ter bioética e nós vamos mesclando essas questões, tá certo? Então, sejam bem-vindos à nossa super revisão de véspera e eu aguardo vocês aqui, eu conto com vocês até o final desta aula. Vamos começar? Então, aqui é a nossa revisão de véspera DEPEN. E nós vamos começar com a nossa primeira questão CESP 2016. Vamos lá, mais um aviso. Escolhi todas as questões da banca CESP, lógico, e eu fui filtrando. Por que que tem algumas questões que o ano ainda é 2013, professora? Por quê? Porque é um assunto que, independente do ano, ele sempre é cobrado. Então, o foco aqui, você não vai ficar no ano. O foco aqui vai ser a banca. Nós vamos estudar o perfil da sua banca, o perfil do examinador, para que você chegue com segurança na sua prova. Então, vamos começar, vamos de primeira questão de véspera. Em relação à assistência de enfermagem na atenção básica, em que, alfartanos, na atenção básica, você vai aprender aqui a circular palavras-chave. A gestante no pré-natal de baixo risco, julgue o item a seguir. Essa primeira parte, ele está te direcionando o que ele vai perguntar. A rede Cegônia, instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde, consiste... Olha, quando o examinador ele vai te dar uma informação em que ele vai te dizer a finalidade de algo, aqui você tem que ter muita atenção, porque é aqui que vem a informação principal. Aí ele diz que a rede cegonha consiste em uma rede de cuidados, esse nome é importante, que visa assegurar à mulher o direito de quê? Do planejamento reprodutivo,
A atenção humanizada na gravidez, ao parto, puerpério e nos casos de abortamento. Tem como a criança o direito do nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudáveis. O que foi que eu fiz? O que é que você faz na questão da banca CESP? Eu vou falar para vocês, o concurso atualmente aqui que eu tenho é da EBSER e eu passei pela banca CESP. O que eu aprendi com a experiência estudando a banca CESP para minha prova e estudando a banca CESP para gravar aulas? A primeira experiência da banca CESP é que você nunca lê a questão somente uma vez. Aqui é a tua primeira, foi a primeira sacada aqui. Segundo, você, quando está fazendo a primeira leitura, você já pode aproveitar para você circular palavras-chave. Então, faça isso independente de que matéria seja. Circule as palavras-chave. Quando ele fala que vai dar um objetivo, quando em algo consiste em alguma coisa, significa que após esse consiste, após esse objetivo, existe uma informação de grande peso. Então, toda informação tem aquela informação que ela tem muito peso e é ali que você tem que focar. Agora, nós vamos fazer uma segunda leitura dessa questão. Essa primeira questão ela vai ser mais detalhada para você entender como que você deve estudar todas as questões propostas. Não só por mim, mas por todos os outros professores. Fica aqui como dica. Se, claro, você se identificar dessa forma, você pode ter outro método de estudo. Então, vamos fazer a nossa segunda leitura. Então, essa primeira parte eu vou pular. Ele diz assim, não vou pular, vou ler mais rápido. Com relação à assistência de enfermagem na atenção básica, a gestante no pré-natal de baixo risco, julgue o item a seguir. Vamos lá. A rede Cegônia, coloca bem assim, ó, RC, vou já te explicar por quê. Instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde, até aqui você sabe, consiste. Aí ele vai dizendo que ela consiste em uma rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito do planejamento reprodutivo e a atenção humanizada na gravidez, no parto, no puerpério e nos casos de abortamento, bem como a criança o direito ao nascimento seguro, ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. Por que eu escolhi essa questão para estar aqui? Primeira coisa, a banca CESP ama rede Cegônia. Então, aqui já vem mais uma dica para você. Se você não deu importância para a rede Cegônia, não se preocupa, porque você está na revisão de véspera. E nessa própria questão, você tem muita informação sobre a rede Cegônia. Você sabe que quando nós falamos em rede cegônia, nós falamos no binômio mãe e filho. Então, aqui, a rede cegônia, ela não vai tratar só a mãe, ela não vai tratar só o filho, ela vai tratar do binômio mãe e filho, ela vai tratar dos dois, isso é fato. E dentro de tudo isso, pensa-se no quê? No parto, pensa na gestação, no parto, no puerpério, em casos de abortamento, nessa criança. Essa criança ela envolve faixa etária e é muita atenção a isso, que vai de 0 a 24 meses. Vou repetir, 0 a 24 meses. Então, o que que você poderia ter dúvida aqui? Você poderia ter dúvida, planejamento reprodutivo. Entra o planejamento reprodutivo, então você não vai ter mais dúvida a partir desse momento da revisão de véspera, porque entra assim, o planejamento reprodutivo ele está incluso. Então, essa questão ela está certíssima. Então, você pode colocar aqui, ó, com toda tranquilidade, que é uma questão certa. A idade que essa criança vai ser cuidada aqui de 0, acompanhada de 0 a 24 meses. É outra informação que você vai adicionar no seu material. E aqui é que a banca CESP, ela ama a rede Cegônia. Pronto, a informação que eu queria passar para você. Aí aqui trago informações adicionais que você pode colocar no seu caderninho que eu pedi para estar aí do lado. Professora, qual é a portaria? Qual é a portaria? A portaria está aqui, ó. A portaria 1459 de 2011. Aí toda portaria, gente, ela tem um objetivo. Então, a rede Cegônia, ela não veio aqui sem objetivo. Ela tem um objetivo. E o objetivo dela é exatamente diminuir o que é a mortalidade materno-infantil. Se ela cuida do binômio mãe e filho, qual é a preocupação dela? Reduzir a morbi, doença, mortalidade, óbito materno-infantil. Então, já fica bem claro isso aqui, veio como dica para vocês.
Ela disponibiliza, além de outras coisas, aqui é só um destaque, auxílio transporte para o deslocamento, para consultas, o local de parto. Tem bancas que colocam a pegadinha que esse transporte só leva para o parto, mas para consultas também. Lógico que vai otimizar a vinculação da gestante com o local de parto. Novos exames entraram na rede Segúnia, inclusive testes rápidos, o teste de proteinúria. Então, tudo isso a rede Segúnia trouxe aqui para otimizar a qualidade desse cuidado. Vamos para a nossa segunda questão CESP 2015. Eita, que agora mudou. Aqui é uma salada de questão. Vamos lá. No que se refere às normas regulamentadoras NRs relativas à segurança e a medicina do trabalho, julgue o item seguinte. De acordo com a NR32, trabalhadores com feridas ou lesões, esse trabalhador aqui está com ferida ou lesão nos membros superiores, tem peso, membros superiores. Eles serão liberados a executarem suas atividades laborais diárias após permissão concedida pelo seu superior. E aí, gente, essa questão está certa ou está errada? Saúde do trabalhador é aquela parte que ela sempre aparece nas provas, que nós sabemos aqui da preocupação que nós temos que ter com saúde do trabalhador. Então, não tem como fazer uma revisão de questões se nós não incluirmos essas questões de saúde do trabalhador. E aqui, vamos pensar numa situação bem específica, nós estamos pensando em ferimentos, em lesões em membros superiores. O que é que vai acontecer? Trabalhadores com feridas ou lesões no membro superiores serão liberados a executarem suas atividades laborais diárias após permissão concedida pelo seu superior. Gente, eles só podem iniciar essas atividades após avaliação médica obrigatória, tá certo? A avaliação médica obrigatória é com a emissão de documento de liberação para o trabalho. Então, essa questão aqui, ela está errada. Não é superior. Lembra que essa pessoa tem que passar por uma avaliação, ela tem que ter uma emissão de documento de liberação, tá certo? Para o trabalho. Questão CESP 2003, detalhe, ela depende. Observa aí. Julgue o item acerca da atenção à saúde materno-infantil. A rede Segônia, o que foi que eu disse para vocês? Que a banca CESP ama RC, ama a rede Segônia. Objetiva, o que foi que eu disse? Que depois de um objetivo, existe uma informação importante. Objetivo fomentar um novo modelo de atenção à mulher e à criança. Aí ele vem aqui e coloca, de 0 a 24 meses, com foco no pré-natal, no parto, no nascimento, no crescimento e desenvolvimento da criança. Qual seria a grande pegadinha dessa questão? Ele podia mudar essa numeração. Aqui ele colocou certinho, perfeito, de 0 a 24 meses. Até porque nós já citamos isso no início da aula. Mas no início da aula, da revisão, o que nós vamos fazer? O seguinte, prepara que aqui tem mais informações importantes sobre a rede Segônia. Se eu falo para você que a banca CESP ama a rede Segônia, aqui eu estou te provando porque nós já temos outra questão de rede Segônia, tá certo? Essa questão ela está perfeita, ela está correta. O que você faz com uma informação correta? Você adiciona ela ao seu material de estudo. No caso, você adiciona ela ao seu material de revisão. Então, bora lá. Questão que certíssima, questão certa. Lembrando que a rede Segúnia é uma grande estratégia de quem? Do Ministério da Saúde. Do Ministério da Saúde para reduzir o que eu falei? O índice de morbimortalidade aqui materno-infantil. Vamos lá, CESP 2011, acerca da atuação de enfermagem na saúde da criança, julgue o item que segue. Beleza, atuação de enfermagem é a saúde da criança. Deve ser considerado recém-nascido de alto risco, o prematuro pesando menos, esse menos você transforma ele numa seta, para ficar bem claro para você. Menos de 2 quilos ao nascer, o recém-nascido com asfixia ao nascer, imagina esse peso. Vamos lembrar, vamos fazer um lembrete? Aqui, um RN com menos
de 2 quilos, ele é o quê? Ele é baixo peso, certo? Ele é BP, ele é baixo peso. Se ele tem menos de 1.500, ele é muito baixo peso, então ele é MBP, ele é muito baixo peso. Se ele tem menos que 1.000, vai mudar aqui, ele vai ser EBP, ele vai ser o quê? Extremo baixo peso. Anota aí essas dicas. Agora aqui, ó, ele já está no risco, ó, o peso dele aqui, ele já é baixo peso. Ele tem o que? O recém-nascido teve asfixia ao nascer, Apgar menor que 9, menor que 7, desculpa, no 5º minuto. Nós sabemos o quê? Que esse aqui, ó, esse Apgar menor que 7 no 5º minuto é risco. E o recém-nascido com outras patologias graves, ou a própria questão, ele até te trouxe o nome de patologia grave. Então, todas as situações que ele citou aqui é sim de um recém-nascido de alto risco. Então, essa questão aqui, ela está corretíssima. Vamos para a próxima, 2016. Opa, vamos ver o que aqui em 2016 a Banca CESP estava fazendo, aí, elaborando de saúde da criança. Com relação ao quadro clínico, avaliação diagnóstica e aspectos diversos relacionados à infecção pelo vírus Zika, julgue o item a seguir. Certo, então vamos aqui julgar a partir desse momento. O reflexo primitivo de Moro. Opa, aqui ele está cobrando um reflexo. É o de Moro. Separa aqui, ó. Deve ser considerada em um exame neurológico do recém-nascido e sua assimetria ou ausência será um possível indicativo de lesões nervosas, musculares ou ósseas. Vamos primeiro para o reflexo. Ele está falando aqui do reflexo de Moro. O reflexo de Moro também ele é conhecido como o reflexo do abraço. Por que o reflexo do abraço? Geralmente é naquela parte da avaliação que você tem pena de fazer, porque você segura aqui pelo braço da criança, você vai o quê? Puxar e você solta. Ele vai fazer essa reação aqui. Por isso que chama até de abraço. Pode ser chamado de abraço, reflexo do abraço. Então, o reflexo de Moro, eu puxo e eu solto. Então, ele faz parte da avaliação dessa criança. E a questão, ela te traz sobre a assimetria ou sobre a ausência desse reflexo e diz que a assimetria ou a ausência pode ser indicativo de alguma lesão, lesão nervosa, lesão muscular, lesão óssea. E aí, tá certo ou tá errado? Imagine aí, você fazendo um reflexo. Puxa e solta, aí você não esquece mais que é o reflexo de Moro. Então, vamos lá buscar esse gabarito. Gente, essa questão está certíssima. Questão certa. Lembrando que nós temos outros reflexos dessa criança. Nós temos a marcha, nós temos a deglutição, nós temos a busca, nós temos Babinski, nós temos plantar. Nós temos vários. Aonde você encontra mais informações sobre o reflexo? Eu posso te indicar o caderno da atenção básica número 33. O caderno da atenção básica número 33, ele é muito importante aqui em saúde da criança. Então, assim, o Moro, ele pode ser incompleto, ou ele pode ser incompleto até 3 meses. Até 3 meses ele pode ser incompleto. E aqui, o reflexo a partir de 6 meses, depois de 6 meses, ó, depois de 6 meses, ele não deve estar presente. Ele não deve estar presente, tá certo? Então, a partir de 6 meses, você não deve esperar mais esse reflexo, é só mais uma informação adicional. Vamos aqui para a questão Banca CESP 2017. Vamos ver o que eles estavam cobrando aqui em 2017. Tendo em vista o grande número de bebês nascidos vivos com microcefalia, olha só, microcefalia, o Ministério da Saúde passou a adotar a medida de 33 centímetros de perímetro cefálico para a triagem e identificação de bebês possíveis portadores dessa malformação. Então, bora lá. Essa questão nós temos que discutir ela com muito cuidado. Primeiro, porque ela envolve números. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O caderno da atenção básica número 33, quando você vai estudar ele ainda traz essa referência.
de 33 centímetros. Porém, contudo, todavia, entretanto, você que está aqui nessa revisão de véspera, observe o ano dessa questão. O ano da questão é 2017, ó a dica aqui, 2017. Nós tivemos atualizações 2016, 2017, e dentre essas atualizações, o perímetro cefálico mudou para menino e para menina. Então, cuidado. Se ele tivesse colocado assim na questão de uma forma bem direta e objetiva, de acordo com o caderno da atenção básica número 33, você poderia colocar essa questão certa. Mas ele não deu essa referência. Ele colocou como a única opção aqui, e nós temos atualizações. Então, nós vamos considerar essa questão errada, tá certo? Muito cuidado, observa o ano da tua questão. Então, aqui, ó, caderno da atenção básica número 33, você sabe, ó, que ainda tem esse valor, mas em que ano que eu falei? 2016, 2017, nós tivemos o quê? Alterações. E esse perímetro cefálico aqui, ó, no menino, aqui é um O, menina, ele veio a ser aqui, ó, a referência é 31,9 e na menina veio para 31,5. Lembrando que esse valor no prematuro é diferenciado, existe uma tabela diferenciada por prematuro. Então, aqui você vai considerar essa questão errada por causa dessa observação. Aqui eu estou falando um pouco da avaliação das fontanelas, que é importante. Então, vamos fazer alguns lembretes sobre essa avaliação da fontanela, já que eu estou falando de perímetro cefálico. A fontanela anterior, qual a forma dela? Losangular. A medida dela é de 1 a 4 centímetros. Ela fecha-se aqui por volta do 9º e 18º mês. Lembrando que não deve estar fechada no momento do nascimento. A fontanela posterior, qual é a forma dela? Triangular. Mede cerca de 0,5 centímetros e fecha-se até o 2º mês. Então, informação adicional para você que está aqui na nossa revisão de véspera. Vamos para mais um, aqui é do ano de 2017, ó. O exame físico do recém-nascido deve incluir o exame neurológico detalhado, primeira mensuração imediata, tudo que é imediato tem muito peso, então circula. Primeira mensuração imediata do perímetro cefálico após o nascimento. Segunda medição aos 5 dias de nascido. Seguida de verificação da presença de características dimórficas e de anomalias congênitas que possam comprometer outro órgão. Gente, questão errada. Tá certo? De cara, eu já vou te dizer. Ó, essa aqui, mensuração imediata, você coloca um X nela. Você pode colocar que ela pode ser feita aqui na sala de parto, aqui após 24 horas. Após 24 horas ela pode ser feita. E depois, essa segunda avaliação aqui, ó, ela vai ser feita na primeira semana, no máximo. Vai ser feita aqui na primeira semana de vida. Primeira semana no máximo. Vamos ver aqui o que é que diz o nosso caderno da atenção básica número 33. Já que nós estamos falando em avaliação, já que nós estamos falando nessa criança, vamos lembrar o que é que o caderno da atenção básica número 33 fala sobre a frequência de consultas no primeiro ano de vida. Isso aqui é aquela questão certinha de prova, certa. Então, questão certa de prova, primeira consulta do RN, a primeira consulta aqui vai acontecer como? Caderno da atenção básica número 33, frequência de consultas, total, número 7, tá? Lembra aí que esse caderno da atenção básica vem um total de 7. Vai acontecer na primeira semana, ok? Da primeira semana vem para o primeiro mês, segundo mês, aí vem quarto mês, sexto mês, nono mês, 11º mês. Então, esse calendário de consultas aqui, ele é importantíssimo no primeiro ano. E ele está de acordo com o quê? Com o caderno de atenção básica número 33.
Recomenda-se uma visita domiciliar quando? Na primeira semana após a alta hospitalar. Agora, preste atenção. Se o bebê for de risco, essa visita ela deve acontecer aqui após 3 dias de alta. Então, você vai antecipar essa visita. Vamos para mais informações adicionais nessa revisão de véspera. Vamos falar sobre a profilaxia da oftalmia neonatal. Alfartanos. A profilaxia da oftalmia neonatal passou por atualizações aqui por causa das diretrizes do parto de 2017. O que acontecia antigamente? Você focava nitrato de prata, nitrato de prata, nitrato de prata. Então, houve essa atualização, houve atualização no tempo aqui dessa profilaxia também. E nós trouxemos um quadro bem didático para que você pegue essas informações chaves para passar para o seu material. Então, o tempo de administração da profilaxia da oftalmia neonatal, ele pode ser ampliado em até 4 horas após o nascimento. Aonde tem número, tem o quê? Tem questões. Então, aqui você pode colocar prova. O que vai ser recomendado agora como primeira escolha? A primeira escolha vai ser a eritromicina a 5%. A segunda escolha vai ser a tetraciclina, eritromicina 0,5%, desculpa, a tetraciclina. Ela vai vir aqui como 1% para a realização dessa oftalmia neonatal. Mas o que vai acontecer? A utilização do nitrato de prata a 1%, ele deve ser reservado apenas em casos de não se dispor de eritromicina e tetraciclina. Então, se a prova ela te fizer uma pegadinha, ela vai falar assim que sobre nenhuma hipótese você pode usar o nitrato de prata. Não. Se não existir eritromicina, se não tiver a tetraciclina, esse nitrato de prata aqui, ele vai entrar como terceira escolha. Ele vai ser usado sim, tá certo? Então, fica de olho. Onde tem atualização, tem questão. Então, vamos seguir. Questão aqui, Banca CESP 2011. No que concerne assistência integral à saúde, integral à mulher vítima de violência, julgue o item. Violência é um tema que é tendência de provas. Tudo que envolve violência, ele deve ser visto com muito cuidado. No caso de crianças e adolescentes menores de 18 anos, a suspeita ou confirmação de abuso sexual obrigatoriamente, olha o nome, obrigatoriamente tem peso. Obrigatoriamente deve ser comunicado ao Conselho Tutelar ou à Vara da Infância e da Juventude. E aí, tá certo ou tá errado? Certíssima, questão certíssima. Olha aqui, atenção, o que diz o nosso caderno da atenção básica número 33? Que a comunicação dos casos suspeitos, tem um nome suspeitos, e confirmados, a autoridade competente, que autoridade é essa? Conselho Tutelar, a Vara da Infância e da Juventude, ela é obrigatória, o nome obrigatório tem peso, e de responsabilidade do profissional de saúde. Esse texto está previsto no ECA e está previsto também na Lei 8.069 de 90, independente da autorização aqui do responsável. CESP aqui 2012, questão adaptada. Então, vamos lá. A respeito de doenças diarreicas, assinale a alternativa correta. Então, bora lá. Quero abrir aqui aspas e falar para vocês que diarreia, ele também é um assunto que cai muito em saúde da criança. Por quê? Nós temos o manejo de diarreia do Ministério da Saúde. Nós temos o plano A, nós temos o plano B, nós temos o plano C. O plano A vai ser aquela hidratação, aquela que vai acontecer em casa. Quando falar em A, essa criança, ela pode ir para o domicílio. Lógico que ela vai com orientação. O plano B, ele vai passar por essa hidratação oral, por essa reavaliação, porém na unidade de saúde, porém no local que ele está com o profissional. O plano C, você vai pensar em hidratação venosa, você pensa em punção venosa. Então, de uma forma bem
prática, o resumo do manejo da diarreia é exatamente esse, é você conhecer. Tem muitas questões de prova que trazem a pegadinha de que momento liberar para casa, de que momento fica em observação com o profissional. Então, é você ter essa dica de uma forma bem objetiva. Vamos lá. É uma questão adaptada. A respeito das doenças diarreicas, assinale a alternativa correta. Atenção ali que é o certo. Nos casos de diarreia sem sinais de desidratação, ó, essa criança aqui não tem sinal de desidratação, em que a boca e a língua estão úmidas, o tratamento será com soro de reidratação oral, chá, água de coco e refrigerantes contendo potássio devem ser consumidos após cada evacuação ou vômito. Gente, está na cara que isso aqui é uma questão errada. Você vai dar refrigerante para uma criança com ou sem diarreia? Não pode. Então, deixa eu te falar uma coisa. Mas por que essa questão tão fácil veio para a revisão? Essa questão ela só veio para te dar um alerta. Ele veio para te dar um alerta aqui. Questão fácil, todo mundo acerta. Então, você não pode contar com essa questão. Você vai ter que contar com a questão aqui de média e alta complexidade. Para aquela questão que faz diferença. Para aquela pessoa que está com nível bom de estudo, como você que está aqui nesse evento hoje, você vai conseguir gabaritar. Então, é isso que vai fazer a tua diferença na posição aqui dos aprovados. Você tem que acertar ela por ela ser fácil? Tem, porque uma questão faz diferença. Mas isso significa que você vai focar nas questões de média e alta complexidade, que em muitos momentos, em outras técnicas de estudo, eu cito de questões quentes e questões mornas e questões quentes. Essa questão aqui fácil seria uma questão fria. Ó, todo mundo sabe que ninguém vai dar refrigerante para uma criança com diarreia e não é recomendado nem sem diarreia. Então, você não pode contar com essa questão. Tá errada, tá certo? Então, bora lá. Também adaptada, a próxima questão. A respeito das doenças diarreicas, assinale a alternativa correta. Nas diarreias mais graves, ó, a situação mudou. É uma diarreia mais grave. O uso de sonda nasogástrica é indicado de imediato. Olha o nome. O nome imediato, ele tem muito peso. Eu sempre gosto de falar dos nomes que têm muito peso. Devendo-se infundir doses de 20 a 30 ml de soro. A hidratação parenteral somente será indicada quando houver alteração da consciência e vômitos persistentes. Gente, é o seguinte, você não vai pensar de cara numa sonda nasogástrica. Você vai pensar de cara numa punção venosa, num acesso venoso, para você hidratar essa criança. Essa questão aqui, ela está errada. Não vai ser a sonda nasogástrica a primeira escolha. Pense aqui no acesso da criança, na punção dessa criança. Questão adaptada. A respeito das doenças diarreicas, vamos assinalar a correta. A manifestação predominante da doença diarreica, síndrome causada por diferentes agentes etiológicos como bactérias, vírus, parasitas, é o aumento do número de evacuações. Então, diarreia realmente é o quê? A diarreia, quando você vai estudar aqui o conceito, é o aumento do número de evacuações e aqui a alteração da consistência das fezes. E eles gostam de perguntar muito pela classificação. E é exatamente isso que nós vamos ver aqui nessa questão. Em relação ao agente etiológico, aqui aos agentes causadores da diarreia, nós temos sim bactérias, vírus, parasitas, que são causadores de diarreia. Mas agora nós vamos ver o final. O que é que ele quer? É o aumento do número de evacuações, bingo, que em geral são autolimitadas, com duração de 2 a 5 dias. Olha, eu estou falando de que tipo de diarreia? Aguda. Já circula o nome aguda. Essa classificação de diarreia aguda, ela vai até 14 dias, tá certo? E aqui ele citou de 2 a 5 dias. Onde tem número, tem questão, questão errada. E a justificativa é essa aí para você. A respeito das doenças diarreicas, vamos continuar sinalizando aqui o correto. Entre as diarreias infecciosas, a causada aqui pela Escherichia coli é enteropatogênica,
comum em crianças, com transmissão fecal-oral, beleza? A transmissão é fecal-oral. Raramente apresentando febre. Cuidado com esse raramente, ó. Sendo que as fezes têm consistência pastosa no início, mas sem presença de sangue. Vamos lá. A diarreia infecciosa é a causada aqui pela cólera. A primeira coisa que ela vai ter é febre. Aqui diz que raramente tem febre. E a grande característica dessa febre é que nessa diarreia é a febre alta. Qual é o tratamento de uma diarreia dessa? O tratamento é hidratação e antibiótico, porque eu estou falando de quê? De bactéria. Então, o tratamento aqui, hidratação e antibiótico, pois estou falando de uma bactéria. Então, cuidado, a característica dela não é raramente apresentar febre, é principalmente a febre alta. Olha só como ele mudou uma coisinha para deixar você confuso. Mas você não vai ficar, porque nós estamos aqui, ó, na revisão de véspera. Então, vamos lá. Então, a característica é a febre alta. Outra coisa que ela pode ter muco. Isso é bastante comum. Então, o tratamento vai ser esse antibiótico e a hidratação. Então, aqui vai estar o quê? Questão errada. Errada porque tem febre, sim. Agora, vamos para mais uma questão adaptada da banca CESP. A escala de Apgar é um método de avaliação sistemática do recém-nascido logo após o parto e deve ser utilizada rotineiramente para identificar os recém-nascidos que necessitem de reanimação e cuidados especiais. É composta pelos seguintes quesitos: batimento cardíaco, atividade reflexa, esforço respiratório, tônus muscular e cor da pele. Então vamos lá, vamos falar aqui sobre o Apgar. O Apgar, ele vai ser visto quando? No primeiro minuto, a base disso tudo. Primeiro minuto e no quinto minuto de vida. Nós vamos ter aqui o zero. O zero significa o quê? No Apgar, ausente. Aquele reflexo está ausente. O 1, ele está presente, mas ele está anormal. Está presente, mas está anormal. E o 2, ele está o quê? Ele está normal. Certo? O que ele quer saber aqui? Ele quer saber os quesitos que compõem o Apgar. Ele fala que o batimento cardíaco, a atividade reflexa, o esforço respiratório, o tônus muscular e a cor da pele. São esses quesitos que são avaliados no Apgar? Sim. Questão correta. É exatamente isso que nós avaliamos no Apgar. Outra questão de 2017. Bora lá que tem questão demais. Durante a oxigênio-terapia em recém-nascidos, olha só, assunto importante. Vamos falar agora de oxigênio-terapia. O técnico de enfermagem deve realizar controle e acompanhamento cuidadoso do funcionamento do equipamento e dos procedimentos envolvidos. Até aqui tudo bem. Pois caso a pressão parcial de oxigênio alveolar atinja valor superior a 100 milímetros de mercúrio, o procedimento pode causar danos permanentes ao pâncreas. Olha, ele veio falando bonitinho da oxigênio-terapia, bem bonitinho aqui. E aqui ele focou no final da questão outra característica da banca CESP, que eu preciso falar para vocês. A questão da banca CESP, quando ela vem muita informação certa, você tem que ter cuidado no final da questão. Porque pode ser que no final da questão ele troque uma palavra ou ele troque uma informação. Então, fica de olho nisso. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Ele falou bem bonitinho da oxigênio-terapia. Só que aqui você vai colocar um X em cima de pâncreas. Aqui, principalmente, ele pode causar danos à retina. Trazer aqui respostas inflamatórias importantíssimas. Então, ó, tá errado. Não é o pâncreas. E atenção, eu trouxe informações para vocês. Efeitos tóxicos e colaterais do oxigênio. O mais conhecidos são aqueles que afetam retina e pulmão. E concentrações inspiradas maior que 50% por um tempo aqui bem prolongado
Pode ocasionar alterações pulmonares. Exemplo dessas alterações pode ser atelectasia, hemorragia, edema, fibrose e displasia broncopulmonar. Aqui tem um link. Esse link aqui você encontra fonte, mais informações sobre a oxigenoterapia. 2015, Banca CESP, DEPEN. Bora lá? Julgue o item acerca da atenção à saúde materna e infantil. Durante as consultas realizadas na unidade básica de saúde, é recomendado o registro de dados antropométricos, peso, altura e perímetro cefálico, no prontuário da criança, certo? De forma intercalada, para avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança. Esse tipo de questão que parece muito fácil, você tem que ter muito cuidado, porque a banca aqui ela foi muito maldosa. O que ela fez contigo? Ela falou sobre a informação importante, que é o registro desse cuidado, é o registro desse atendimento, e ele vem aqui, coloca aqui de forma intercalada. Se a pessoa lê muito rápido, ela passar muito rápido, ela não vai observar o que está de forma intercalada. Quer dizer que ele vem hoje aqui para consulta, eu registro. Aí na próxima eu não registro. Aí o próximo eu registro. Na outra não existe. Então, essa forma intercalada, ela está errada. Então, aqui, ó, cuidado, muito cuidado com o que vem entre vírgula. Questão errada. O registro ele tem que ser em todas as consultas. Questão aqui de 2016. A respeito das práticas de biossegurança no trabalho em serviços de saúde, julgue o próximo item. Olha só, biossegurança no serviço de saúde. É facultado ao trabalhador em serviço de saúde recusar vacinação fornecida pelo empregador. Então, bora lá. É facultado, ou seja, a pessoa aceitou ou não, eu, trabalhadora, no serviço de saúde, eu posso recusar a ser vacinada. É isso que ele está dizendo. Presta atenção. O empregador, ele tem a responsabilidade, ó, o empregador, ele tem a responsabilidade de fornecer a vacina. Então, o empregador, ele tem que fornecer, sim. Ele tem que ir atrás dessa vacina. Agora, o trabalhador, ele pode recusar a vacina, ele pode, é facultativo. Só que isso vai ser registrado pelo empregador. O empregador, ele tem que registrar isso, porque posteriormente, se acontecer algum problema, ele tem um registro que eu não quis tomar vacina. Então, essa questão, ela está o quê? Certíssima. Questão correta. Vamos para uma questão aqui de 2012, Banca CESP. 2012, mas a amamentação sempre despenca. A amamentação é importante nos primeiros 4 a 6 meses de vida do lactente, certo? No que se refere a esse assunto, julgue o item que segue. A mulher portadora de tuberculose, olha só, TB está chegando aqui, deve amamentar seu bebê, pois a doença não é transmitida pelo leite materno. Recomenda-se como tratamento diminuir o contato íntimo entre mãe e filho. Amamentar com uso de máscara, lavar cuidadosamente as mãos e rastrear os comunicantes. Vocês vão encontrar isso no caderno da atenção básica, vou resumir, cabe? Caderno da atenção básica, número 23. O caderno da atenção básica traz isso muito fácil. Então, realmente, essa é conduta para essa mãe que está amamentando e tem tuberculose. Só que eu tenho uma observação. Vou fazer uma observação para vocês. A questão ela foi montada dessa forma pela banca e ela citou o nome gotículas, transmitida através de gotículas. Lembrem-se que tuberculose ela é transmitida por aerossóis. Aqui foi a forma como eles formularam a questão, porque eles não focaram na transmissão, tá certo? Assim, de ser gotícula ou aerossóis. Então, toma cuidado. Tuberculose é transmissão por aerossóis. Ó, o que diz aqui? A mulher portadora de tuberculose deve amamentar seu bebê, pois a doença não é transmitida pelo leite materno. Recomenda-se como tratamento diminuir o contato
entre mãe e filho, amamentar com o uso de máscara, lavar cuidadosamente as mãos e rastrear os comunicantes. Certíssimo. Quando você for ler lá no caderno, você vai ver que tem alguns momentos que ele fala com o nome gotículas, tá certo? Era isso que eu queria enfatizar. Mas toma cuidado porque é por aerossóis. Aí vem aqui, ó, recomendações, aleitamento versus tuberculose. Fica de olho. Recomenda-se que as mães não tratadas ou ainda bacilíferas, nas 2 primeiras semanas após o início do tratamento, amamentem com o uso de máscara. Então, fixou essa informação na revisão de véspera? Tá claro para você? Vem aqui e coloca OK. Se você precisar revisar depois, coloca depois aqui, ó, revisar. Coloca aqui do ladinho. Aqui é como dica o que você precisa depois voltar nas questões de revisão de véspera. Restringam o contato próximo com a criança por causa da transmissão potencial por meio de gotículas do trato respiratório. O caderno da atenção básica chamou gotículas, mas nós sabemos que é por aerossóis. Mas o que é que ele está querendo dizer assim? Diminuir esse contato, tá certo? Então, fixou a informação, ok. Nesse caso, o recém-nascido, ele deve receber o quê? Isoniazida, na dose de 10 miligramas quilo por dia por 3 meses. Ok. TB é transmitida pelo quê? Aerossóis. Depois de tudo isso, vai para o teste tuberculínico. Quando faz o teste tuberculínico, qual a conduta? Se reator, a doença deve ser pesquisada, especialmente em relação ao acometimento pulmonar. Se a criança tiver contraído a doença, a terapêutica ela tem que ser avaliada. Em caso contrário, deve-se manter a isoniazida por mais 3 meses. Se o teste tuberculínico for não reator, pode suspender a medicação e a criança deve receber a BCG. Então, aqui pode ter prova. Aleitamento materno não deve ser contraindicada, que são outras situações. O que é que nós vamos ver? O que é que significa isso? Aqui a questão, ela te trouxe uma situação de a mãe que amamenta e tuberculose. Mas pode surgir outra situação perguntando sobre a contraindicação desse leite materno. Sobre a não contraindicação, sobre a contraindicação parcial, temporária e a total. Então, aqui veio como dica para você colocar no seu caderno de apoio. Então, nesse momento, faça mesmo estudo ativo, anote o que você precisa lembrar. Então, aqui, ó, DP é despenca em provas, tá certo? Essa legenda aqui, ó. DP despenca em provas. Então, bora lá. Hanseníase. Hanseníase, o que é que nós temos que lembrar? Quando nós falamos de transmissão da hanseníase, nós pensamos em um contrato, em pessoas para ele adquirir a hanseníase, tem que ter um contato que prolongado. Então, contato prolongado. Se é prolongado, justifica suspender a amamentação? Não justifica. Então, vamos ver. Ó, hanseníase, palavra-chave é contato prolongado. Lembrar que essa primeira dose de rifampicina, ela é suficiente para que a mãe não seja mais bacilífera. Então, aqui eu consigo ter muito DP, que é isso, despenca em prova. Hepatite B, o que é que vai ter que focar? Na vacina e na imunoglobulina específica aqui para hepatite B. Para quê? Para que essa criança continue amamentando. Hepatite C, meu cuidado vai ser com o quê? Com fissuras mamilares. Porque não se tem a certeza que essas fissuras transmitem ou não, não se sabe ao certo. Quando essa mãe é positiva para hepatite C. Então, quando tiver essa fissura mamilar, vai para a mama sadia. A dengue. No leite materno tem um fator antidengue que protege a criança. Consumo de cigarros. Aqui o benefício do leite materno para a criança supera o problema da nicotina, a exposição da nicotina via leite materno. Contraindicação absoluta, de jeito nenhum. Mães infectadas pelo HIV, você já sabe, isso aqui é só uma revisão. Infectadas pelo HTLV1 e HTLV2.
Uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação, como alguns quimioterápicos, uns radiofármacos, e crianças portadoras de galactossemia. Então, isso aqui, olha o nome-chave aqui, contraindicação absoluta. Aí vem a temporária do leite materno. A infecção herpética, a mama tá com a lesão, vai para a mama sadia, ó. Interrompe temporariamente naquela mama e vai para a sadia. Varicela, se a mãe apresentar vesículas na pele 5, aqui tem número, ó, 5 dias antes do parto ou até 2 dias após o parto, recomenda-se o isolamento da mãe até que as lesões adquiram a forma de crosta. Que nós sabemos que quando adquire essa forma de crosta, passa a ser não infectante. A criança deve receber a imunoglobulina humana antivaricela zoster, que deve ser administrada em até 96 horas do nascimento. Aqui eu vejo prova. Aqui pode ter prova que é uma particularidade. Doença de Chagas. Então, na fase aguda da doença, vai ser suspenso ou quando houver sangramento mamilar evidente. Infecção herpética, o que é que você faz? Vai para a mama sadia. Abscesso mamário, o que é que se faz? Vai para a mama sadia. Consumo de drogas, tabela. Então, olha só a tabela aqui, ó. Vamos lá. Aqui é a droga e aqui é o período recomendado da interrupção dessa amamentação. A anfetamina êxtase vai ser aqui suspenso por um período de 24 a 36 horas. Barbitúricos, 48 horas. Cocaína crack, 24 horas. O etanol vai ser 1 hora por dose ou até estar sóbria. Heroína e morfina, 24 horas. LSD, 48 horas. Maconha, 24 horas. E a feniclidina, de 1 a 2 semanas. Então, essa tabela é DP. O que é DP? Quem está aqui na revisão, despenca em provas. Sobre o leite humano, eles adoram perguntar por esse leite materno. Então, leite materno, ele sempre vai aparecer na sua prova. Eles gostam muito de saber e aprofundar esse assunto em saúde da criança, principalmente. Então, vamos entender aqui a nossa tabela, o nosso bizu do leite materno. Função dos fatores imunológicos do leite humano. Qual é a função? Proteger contra infecções. Qual é o principal anticorpo que nós temos no leite materno? IgA secretória. Outros fatores de proteção desse leite materno. Nós temos anticorpos IgM, os anticorpos IgG, macrófagos, neutrófilos, linfócitos B e T, lactoferrina, a lisozima e o fator bífido. E vem mais um bizu para você. Um bizu adicional, um DP. O leite cru, não pasteurizado, ele pode ser conservado em geladeira por 12 horas e no freezer ou congelador por 15 dias. Por que esse bizu aparece entre uma questão e outra, essas dicas adicionais? Porque avaliando questões, nós conseguimos visualizar o que eles mais cobram. Então, bora continuar. Mais uma questãozinha. A amamentação é importante nos primeiros 4 a 6 meses de vida do lactente. No que se refere a esse assunto, julgue o item que segue. Não é aconselhável que a nutriz amamente na posição deitada, dada a possibilidade de engurgitamento. Gente, é errado. Pode sim. O importante é que ela esteja relaxada, que ela tenha segurança. Lógico que se ela estiver numa posição deitada, ela vai ter que colocar o bebê numa posição mais superior por causa do risco de engasgo. Mas pode, tá? Não tem nenhum problema essa posição. Aí aqui vem mais um bizu. O posicionamento adequado, porque é que eles gostam de fazer pegadinha de prova. Então, como é que tem que estar o rosto do bebê? De frente para a mama, com o nariz na altura do mamilo. O corpo do bebê tem que estar próximo com o da mãe. O bebê com a cabeça e tronco alinhados. E o bebê bem apoiado. Conseguiu? Ótimo. Vai revisar depois, coloca a observação.
Sobre a pega adequada, a pega também sempre é um assunto de prova. Mais a auréola visível acima da boca do bebê. Boca bem aberta, lábio inferior voltado para fora e queixo tocando a mama. Vamos para mais uma questão, que aqui tem questão e tem bizu. É de grande importância o conhecimento das técnicas e dos materiais adequados para a realização dos procedimentos invasivos no cuidado do recém-nascido. Acerca desse assunto, julgue o item seguinte. Para coletar pequenas quantidades de sangue, como no caso de exame de glicemia, teste do pezinho ou hematócrito, deve-se segurar o calcanhar do recém-nascido e realizar a punção no centro desse local. Ó, aqui o foco dele é se você sabe onde é o local que vai ser feita essa punção. Nós sabemos que não é no centro, é aonde? Na lateral. É na lateral. Então, essa questão ela está errada e coloque aí a justificativa para você, porque costuma cair bastante em prova. É de grande importância, aqui errada, né? Isso, ó, a punção no centro do local. A respeito do programa de prevenção de riscos ambientais e da NR9, assinale a opção correta. Bora lá. Letra A. O empregador tem o dever de colaborar e participar na implantação e execução do PPRA, nesse programa de prevenção de riscos ambientais. É quem? É o empregador que tem que fazer isso. Quem tem que colaborar, quem deve colaborar é o empregado. Então, quem colabora é o empregado. Para efeito da NR9, as radiações ionizantes e não ionizantes são consideradas agentes químicos. Gente, é o seguinte, nós estamos falando aqui de risco físico. O risco físico, ele abarca as radiações, independente de ser ionizante ou não ionizante. Então, não vai ser a letra B. C. Riscos ambientais, de acordo com a NR9, são todos os agentes químicos e físicos existentes no ambiente de trabalho. Na verdade, vai incluir quem? Vai incluir o químico, que é de químico, vai incluir o F de físico e vai incluir o B de biológico. D. O PPRA é de responsabilidade do empregador e do empregado solidariamente. Vamos lá. Ele é de responsabilidade de quem? Do empregador. E o que é que o empregado faz? O empregado, ele colabora. Muito cuidado com essa pegadinha empregador-empregado. Muito cuidado. O trabalhador tem o dever de informar ao seu superior hierárquico direto ocorrências que, sob seu julgamento, possam implicar risco à saúde dos trabalhadores. Perfeito. Aqui está o nosso gabarito. Questão CESP 2013. Considerando a promoção da saúde e segurança do trabalho, julgue os itens subsequentes. A ginástica laboral pode ser executada nas posições em pé ou sentada e tem como benefícios a integração e a socialização entre os funcionários. Certíssimo. A ginástica laboral ela não tem finalidade estética. A finalidade dela é justamente essa integração e essa socialização. Não é estética. Então, fica de olho nisso para não ter pegadinha. CESP 2016. De acordo com a legislação vigente, julgue o próximo item relativo à segurança e saúde do trabalhador. É atribuição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA de uma empresa divulgar informações relativas à segurança e à saúde do trabalho. E aí, gente, está certo ou está errado? Certíssimo. Isso aqui é uma atribuição do quê? Da CIPA. Atribuição da CIPA. Questão 2014, adaptada. Então, bora lá. O prolongamento do estado grave do paciente em prognóstico satisfatório e a todo custo, causando morte prolongada.
e acompanhada de sofrimento, palavra-chave, associando-se à ideia da manutenção de vida através dos processos terapêuticos desproporcionais. Essa afirmativa se refere à distanásia. Então, qual é o grande objetivo dessa questão? Que você entenda o conceito de distanásia. O que é a distanásia? E essa questão aqui, ela está correta, tá? A questão correta é uma morte lenta com sofrimento. Palavras-chave são essas, ó. Lenta é aquela morte com sofrimento, é aquela morte prolongada, e ela é eticamente condenada, eticamente condenada. Então, é uma prática médica que ela busca o quê? Ela busca a vida do paciente por meio de procedimentos desproporcionais. Na verdade, é essa. Então, ele prolonga. Então, questão o quê? Certa. Questão certa. Questão adaptada 2018. Os princípios da bioética que norteiam a prática profissional dos trabalhadores de saúde e que devem ser considerados pela equipe de enfermagem são, exceto integralidade. Então, muito cuidado com a interpretação da questão. Ele está dizendo aqui que integralidade não é um princípio da bioética. E está certíssimo. Quais são esses princípios? A beneficência, a não maleficência, a autonomia, a justiça. Então, isso sim são os princípios. Então, aqui, ofertando são o quê? Os conceitos de distanásia que despencam muito, princípios da bioética. E nós chegamos aqui ao nosso final da super revisão de véspera, com esse mix de questões para vocês revisarem, com dicas de como você fazer essa revisão, qual a questão você vai aprofundar mais, você ter essa habilidade de responder, de encontrar as palavras-chave e o mais importante é aprender a estudar através de questões. Porque a questão ela não é só você encontrar o gabarito da questão, mas você aprender a estudar com ela. Você pegar aquelas informações chaves e colocar no seu material de estudo. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu desejo para vocês uma excelente prova. E já digo para vocês que de hoje, que a prática é que leva à excelência. Então, é praticando que nós conseguimos os nossos objetivos. E nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Então, nós temos que correr atrás mesmo. Vocês estão no caminho certo e nós estamos aí em busca desta sonhada aprovação e que ela vai acontecer breve. Então, uma boa prova para vocês, uma excelente prova e até o nosso próximo encontro. Obrigada.